O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, rebateu o Ministério Público Federal sobre a suposta falta de provas da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Carol Rosito chega para cá para dar detalhes da fala do DG da Polícia Federal. O que ele disse, Carol, traz o contexto também da história para a gente entender em detalhes. Claro, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, segundo inclusive Andrei Rodrigues, a Polícia Federal já está até buscando provas, novas provas que corroborem a delação de Mauro Cid, independentemente do tipo de solicitação ali de outros órgãos, como o caso do próprio Ministério Público Federal, A declaração vem depois, então, dessa posição do Ministério Público, que essa semana colocou em dúvidas esse tipo de prova de delação feita por Mauro Cid. A gente lembra que em entrevista à CNN, na quarta-feira, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, disse que Cid não apresentou provas ali em sua delação que sustentem uma denúncia e que, por isso, sugeriu ali novas diligências à Polícia Federal. Para o subprocurador, a delação de Mauro Cid não sustenta essa expectativa de que deve ter ali um suposto mentor a respeito do que aconteceu no dia 8 de janeiro, Segundo a nossa analista, inclusive, Jussara Soares, as declarações do subprocurador animaram, inclusive, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que, segundo os advogados, o que foi declarado, então, por Carlos Frederico dos Santos, ratifica o que já tinha sido defendido pela defesa, de que não há ligação com o que Mauro Cid fala em relação às suas delações, ligando ali o ex-presidente Bolsonaro. Vamos tentar lembrar e contextualizar o que está acontecendo, Tainá? Cid foi preso em maio, passou ali 116 dias preso, foi solto no dia 9 de setembro, justamente depois de fechar ali, firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Na ocasião, ele tinha sido preso por conta do fato ali da fraude dos cartões de vacinação contra a Covid-19, que teriam beneficiado integrantes ali da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Mauro Cid, na delação, implicou pelo menos duas outras vezes, além dessa questão da vacinação, o ex-presidente Bolsonaro, nas suas delações, além da questão da vacinação, também a questão das joias sauditas trazidas de maneira ilegal para o Brasil e também o suposto plano de golpe de Estado, que é justamente o caso do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal ouviu Mauro Cid já por 3 vezes, mais de 24 horas de vídeos ali já foram registrados em delação premiada. Em todas essas vezes, em todos esses momentos ali, Mauro Cid responde dizendo que só cumpriu ordens, em relação ao que foi pedido, tanto no caso ali das joias, como também no próprio caso dos cartões de vacinação fraudados contra a Covid-19. Portanto, a gente está acompanhando os desdobramentos agora desses casos envolvendo o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol Rosito, com todas as informações sobre essa última queda de braço entre Ministério Público e Polícia Federal. Vamos chamar nossas analistas, porque essa é uma disputa super antiga. A Thaís Arbex, perfeita, Ju já chega com a gente, mas Thaís tem toda essa memória na cabeça. Essa é uma disputa muito antiga entre Polícia Federal e Ministério Público, gente. E é importante que vocês lembrem dessa disputa, porque isso explica um pouco essa troca de farpas. E antes de jogar para Thaís, eu quero só rememorar com vocês algumas coisas que encontram amparo na própria legislação e no que decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal. Polícia Federal pode sim firmar acordo de delação, mas quem apresenta a denúncia, portanto, quem vai encaminhar para a justiça esse caso é o Ministério Público. Ele que é o responsável por olhar tudo o que foi feito ali na investigação, avaliar, tem sim aqui, eu acho que dá para perseguir esse processo contra alguém, vou então encaminhar para a justiça. Quem faz isso é o Ministério Público. O Ministério Público não gosta nada do fato da Polícia Federal também poder firmar essa delação. Agora, vocês sempre têm de lembrar, quando um delator firma um acordo de colaboração premiada, seja com o Ministério Público Federal ou com a Polícia Federal, ele não precisa de cara apresentar todas as provas sobre o que ele está falando, Tainá? Ele vai dizer o que ele sabe, ele vai dar caminhos para a produção de provas, que é o que a Polícia Federal tem de fazer. Então, me parece, Thaís, e aqui fazendo essa introdução para jogar para você, o que Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, está reiterando é que o processo de produção de provas está em andamento, como me parece que é o que tem que ser feito.
Exato, Renata. E aí a gente faz um link com a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, a decisão que a gente trouxe ontem, que é uma decisão de 30 de outubro a respeito do pedido de CID para voltar a trabalhar no Exército e tirar a tornozeleira eletrônica. O que diz Alexandre de Moraes ali? Não darei esse direito porque as investigações ainda estão em curso. Então, é exatamente isso. E Alexandre de Moraes ainda diz assim, as investigações estão em curso e não há relatório final da Polícia Federal. Por quê? Porque as provas ainda estão sendo produzidas. A delação premiada é um ponto de partida. Lá atrás, a gente já tinha dado esse embate entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, que não é só nesse caso, ele já aconteceu em todo o passado recente da história do Brasil, dizendo que, inclusive, o Ministério Público ia procurar Mauro Cid para fechar uma delação paralela. Isso acabou não acontecendo, o advogado não se reuniu com o Ministério Público para isso não foi adiante e agora volta essa discussão que é uma discussão eterna no Brasil. Mas o importante é isso, é dizer que a Polícia Federal, a partir das informações que são dadas por Mauro Cid, ela também vai atrás de provas, ela vai atrás de elementos que consigam, eventualmente, possivelmente, sustentar um pedido de denúncia a ser encaminhado às autoridades competentes e aí sim, Ministério Público e o Poder Judiciário. Renata. Exato, gente. Isso é um outro aspecto que sempre quando vocês estiverem ouvindo, lendo notícias sobre delação premiada, colaboração premiada, vocês têm de lembrar. Não existe uma denúncia apenas com a palavra do delator. Isso é fato. Mas não existe também delator que necessariamente vai entregar todas as provas. Até porque uma denúncia tem de constar, tem de incluir provas que sejam fornecidas por outras fontes e não apenas a do delator. Então, essas coisas, elas andam em paralelo. Uma não invalida a outra. Só para a gente amarrar esse assunto, Jussara Soares, a colega analista aqui da CNN, trouxe a informação, Carol Rosito disse para vocês, mas eu vou retomar só porque me parece algo importante que movimenta aí esse jogo de forças. A defesa de Jair Bolsonaro olhou essa queda de braço entre Ministério Público e Polícia Federal e ficou o quê? Animadíssima, claro. Está contando que esse tipo de embate pode eventualmente beneficiar Jair Bolsonaro, que desde o início está dizendo que o que Mauro Cid falou não para de pé. Essa aí é a reportagem de Jussara Soares que você vê no site da CNN.